Vamos conhecer agora como funciona a exibição de janelas de diálogo dentro do nosso aplicativo. Nos vídeos anteriores, nós já conhecemos alguns diálogos específicos, como por exemplo, a janela de diálogo para solicitar data e hora para o usuário e a janela de diálogo para exibir o progresso de um processamento. Nós vamos entender agora como é que funciona a exibição de uma janela que apresenta as opções do tipo sim, não e cancela para o usuário, que é muito comum dentro das aplicações. Então o que eu vou fazer aqui é adicionar um botão que irá chamar uma janela desse tipo, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Então eu vou arrastar aqui para dentro da nossa tela principal um button, vou deixar ele coladinho aqui com os outros componentes, aumentar a largura dele, vou mudar as duas propriedades principais dele. Vou mudar primeiro o texto, para um texto, por exemplo, mostra confirmação. Entra para ajustar aqui e depois vou ajustar o evento onClick dele, como nós já fizemos anteriormente. Eu vou colocar aqui mostra mensagem. Com isso a gente vai ter o método mostra mensagem chamado no momento que o usuário clicar nesse botão. Então vamos à nossa activity principal, vamos implementar esse método. Vamos fazer lá public void mostra mensagem recebendo uma view. O que esse método vai fazer? Vai primeiro instanciar uma janela e depois vai exibir ela para o usuário. As principais formas de instanciar uma janela desse tipo, um dialog dentro de uma aplicação, é através de um construtor, de um builder de dialog. Então nós vamos criar aqui uma instância a partir do alert dialog, que é uma classe de alerta, uma mensagem de alerta que é exibida para o usuário, e a subclasse builder, que vai facilitar nosso trabalho. Então nós vamos instanciar aqui através de um construtor padrão, new builder. O construtor de builder recebe um context, própria activity, como nós já trabalhamos anteriormente. Então o que nós podemos fazer? Primeiramente vamos importar aqui o builder, import dessa classe, e vamos começar a configurar essa nova janela. Por enquanto a gente tem uma janela vazia. O que a gente vai fazer? A gente vai setar, por exemplo, o título dela, com uma sequência aqui. Eu vou colocar, por exemplo, mensagem de confirmação. Então é o título que vai aparecer na parte superior. Depois nós podemos setar outras propriedades, como por exemplo, set cancelable, ou seja, a gente permite que o usuário cancele através do botão voltar, sim ou não. Eu vou colocar aqui como false, o usuário não pode cancelar. Depois nós temos os botões que vão existir dentro dessa mensagem. Nós podemos utilizar os métodos aqui, set positive button, ou seja, qual é o botão que representa uma ação positiva, o usuário confirma aquela ação. Vou colocar aqui, por exemplo, sim, e nós precisamos definir um listener, nós precisamos definir qual é o objeto que é invocado naquele momento. Então nós vamos colocar aqui new onClick listener, vamos fazer uma classe aqui dentro mesmo. Vou confirmar aqui, precisamos apenas importar aqui o onClick listener, Ctrl 1, import onClick, e implementar um método aqui. Note que o método onClick, que é chamado no momento quando o usuário pressiona o botão sim, ele recebe aqui um parâmetro dialog, e é esse parâmetro que nós vamos usar. Vamos fazer dialog dismiss. O método dismiss é que é utilizado para retirar uma janela de dialog, ou seja, sempre que a gente quer tirar uma mensagem da tela, a gente pode usar o dismiss. Caso a gente tivesse algum outro processamento aqui, por exemplo, se a gente questionasse o usuário se ele deseja remover um arquivo, a gente poderia colocar aqui dentro o processamento que chama a remoção do arquivo. Eu vou colocar aqui também um outro botão nesse nosso dialog, set negative button, ou seja, o botão que mostra a intenção negativa do usuário. O usuário não concorda com a mensagem, não concorda com a ação que foi questionada. Vamos novamente colocar aqui new onClick listener. Vamos colocar aqui novamente, vamos utilizar a instância de dialog para fazer o dismiss. Vamos retirar a janela da tela. Ponto e vírgula para confirmar aqui, nós temos nossos dois botões. O que a gente precisa fazer agora é utilizar o builder para criar efetivamente a nossa tela. Então nós vamos utilizar o create, que vai instanciar realmente a mensagem, e o show, que vai exibir ela na tela. Então agora nós
criamos um construtor, definimos alguns parâmetros e criamos a mensagem, exibimos ela na tela. Quando a gente executar aqui no emulador, basta salvar aqui para confirmar, quando a gente executar isso no emulador, a gente vai ver que a gente vai ter mais um botão aqui na nossa tela principal e uma mensagem exibida quando a gente clica nesse botão. Então é dessa forma que a gente mostra a maioria das mensagens dentro de uma aplicação Android. O Dialog Builder vai montar um dialog que tem as configurações padrão da aplicação e o tema padrão que está sendo executado, ou seja, é uma mensagem que está em concordância com todo o resto da aplicação. Temos aqui nosso aplicativo rodando, eu vou utilizar lá mostra confirmação. Nós temos aqui mensagem de confirmação, sim e não. Clicando em qualquer um deles, nós temos a ação associada. Nós podemos utilizar muitos outros métodos aqui do Builder para configurar vários parâmetros e montar um diálogo de acordo com o que for mais interessante para a gente. A gente poderia utilizar, por exemplo, Set Neutral Button, ou seja, não é um botão nem que confirma, nem que nega. Poderia ser, por exemplo, um cancelar ou qualquer coisa nesse sentido. Então, esse é o Builder, você pode utilizar para montar mensagens dentro da sua aplicação. Até mais!